Olá! Na videoaula de hoje eu vou apresentar sobre as linhas utilizadas em desenho técnico, ou seja, as linhas que representam graficamente um desenho. A norma que rege as linhas é a NBR 8403, a BNT 1984. Ela fixa os tipos e o escalonamento de larguras de linhas para uso em desenho técnico e documentos semelhantes, ou seja, documentos utilizados com informações de desenhos. Nessa imagem aqui, temos o desenho de um mancal e as suas linhas que representam os componentes, corte, as linhas visíveis e invisíveis, então estão representadas aqui. Aqui nós temos a nomenclatura de cada linha, que estão apresentadas no próximo slide, no quadro. Aqui nós temos um outro desenho, uma outra representação gráfica de um componente. E aqui também nós temos vários tipos de linhas e a nomenclatura, então, de acordo com cada tipo de linha utilizado aqui, então, nessa representação gráfica desse desenho. Aqui está o quadro, então, com 3 colunas. Na primeira coluna nós temos a linha, que está dividida em categorias por letras. Nós temos a denominação e aplicação em geral. No caso, aqui na categoria A, então nós temos a linha contínua larga. A linha contínua larga ela está dividida em duas. A1, que são contornos visíveis, e A2 são arestas visíveis. É o que o observador está enxergando na hora de representar graficamente o desenho. Na categoria B, nós temos a linha contínua estreita. E ela está dividida em 7 tipos. B1, linhas de interseção imaginárias. B2, linhas de cota. B3, linhas auxiliares. B4, linhas de chamada. B5, achuras, que são utilizadas em vistas de corte, para representar partes internas de um componente. B6, contornos de seção rebatida na própria vista. B7, linhas de centro curta. Na categoria C, nós temos a linha contínua estreita à mão livre. Ou seja, ela é limite de vista ou cortes parciais ou interrompidas se os limites não coincidirem com linhas traço-ponto. Traço-ponto eu já vou apresentar qual que é o tipo da linha traço-ponto. Na categoria D, nós temos a contínua estreita em zigue-zague. Então, é outro tipo de linha utilizado em desenho. Esta linha ela destina-se a desenho confeccionado por máquina, ou seja, utiliza-se esse tipo de zigue-zague quando fizer um desenho utilizando um computador, ou seja, auxiliado por computador. Na categoria E, nós temos a linha tracejada larga. Aí ela está dividida em duas. A E1, que são contornos não visíveis, E2, que são arestas não visíveis. Então, são linhas e arestas que eu não enxergo, de acordo com o observador. De acordo com a vista que ele está olhando na peça, são linhas que estão parte interna ou atrás, no caso do componente que eu vou estar visualizando. A categoria F, a tracejada estreita. F1 são contornos não visíveis, F2 são arestas não visíveis. Na categoria G, nós temos traço e ponta estreita. Essa traço e ponta estreita ela está dividida em 3 categorias. G1 são linhas de centro, que são utilizadas em furo e peças cilíndricas. G2, linhas de simetrias. G3 são trajetórias que estou representando. Normalmente, utiliza-se o traço da linha tracejada com 3 milímetros de comprimento e espaçamento de 1 milímetro, e a traço e ponto. São 10 milímetros o comprimento do traço, 3 milímetros entre os traços com um ponto no meio. Na categoria H, nós temos traço e ponto estreito. Então, no caso, larga nas extremidades e na mudança de direção. H1, então, são para planos de corte. Então, são utilizadas em vistas de corte. Na categoria J, nós temos traço e ponto larga.
Então, J1 são indicações de linhas ou superfícies com indicação especial, algo que eu queira representar em especial ali na vista de desenho. Na categoria K, nós temos traço e 2 pontos estreitas. Aí são divididas em 5. Nós temos K1, que são contornos de peças adjacentes. K2, posições limite de peças móveis. K3, linhas de centro de gravidade. K4, são cantos antes da formação. K5, detalhes situados antes do plano de corte. Arestas de linhas visíveis ou invisíveis, no caso, e seus cruzamentos. Então, as linhas a serem utilizadas, elas são resultantes de arestas ou contornos aparentes no componente que eu vou estar representando graficamente. As arestas, elas resultam das interseções das faces planas ou curvas do objeto. E os contornos aparentes são percebidos quando os seus raios visuais tangenciam uma superfície curva. Então, essa é a diferença então, entre as arestas e os contornos. As arestas de interseção, então, elas são representadas nas vistas ortográficas, independente da posição projetada. As vistas ortográficas irei apresentar em uma outra videoaula. Os contornos aparentes dependem da posição do objeto quando projetado. E as linhas ainda podem aparecer como linhas visíveis ou invisíveis, dependendo da posição que elas ocupam em relação ao observador, ou seja, quem está visualizando a peça para poder representar ela ali no desenho. Aqui tem alguns exemplos, então, das arestas e dos contornos. Então, se uma aresta visível ela for um limite de uma linha invisível, então esta deve tocá-la. Ou seja, não pode ter um espaçamento aqui entre a linha tracejada e a linha contínua. No caso de um cruzamento de uma aresta visível com uma invisível, a linha tracejada da aresta invisível não deve tocar a linha cheia. No caso, o desenho 2. Aqui eu tenho a linha tracejada e a linha contínua. Então, como a tracejada não deve tocar a linha contínua, então tem um espaçamento aqui entre os traços e a linha contínua. No caso de duas arestas que são invisíveis e elas se cruzam, então a linha tracejada deve ser interrompida no cruzamento. Então, no caso aqui, as duas linhas são tracejadas e as duas aqui foram interrompidas no cruzamento. Então, deve-se observar quando acontecer esse tipo de cruzamento. Se as arestas invisíveis possuem um ponto em comum, no caso, um vértice, as linhas tracejadas devem se ligar naquele ponto. No caso aqui, se eu tiver uma ligação, um ponto nessa localização aqui, então elas devem ser tocadas. Aqui, então, demonstrando um canto, né? Então, aqui ela está sendo, as duas estão se encontrando, né? Estão sendo, uma toca a outra linha. Então, deve ser observado quando acontecer esse tipo de encontro. Quando as linhas invisíveis paralelas estão próximas, devem ser evitados traços e espaços iguais, lado a lado. Então, eles devem ser intercalados ligeiramente, ou seja, eles não estão alinhados os espaçamentos e nem os traços estão alinhados. Então, no caso aqui, a linha de baixo, ela está um pouco para trás aqui da linha de cima. Então, elas não devem estar alinhadas, até mesmo para não causar uma dificuldade aqui de visualização. Se uma peça, parte visível e invisível no mesmo alinhamento, no caso, a linha oculta é interrompida no limite das suas partes, no caso do desenho 7. Então aqui, se eu tiver uma linha tracejada aqui também que está representando, porém eu tenho uma linha visível, então a que vai se sobressair aqui é a linha visível. Então aqui vai aparecer essa linha visível. Uma linha visível prevalece então sobre essa linha, no caso aqui que eu acabei de comentar aqui neste gráfico. Linhas de centro e eixos de simetria. Toda vez então que um desenho aparecer
com circunferências ou eixos de circunferências, devemos identificar seu centro. Ou seja, então aqui nós temos uma furação, aqui nós temos um raio, aqui também nós temos um raio, aqui nós temos outro furo. Então aqui está sendo representada então as linhas de centro. Então obrigatoriamente devem aparecer aqui as linhas de centro quando tiver circunferências ou eixos na representação gráfica do desenho. Ao colocarmos então as duas linhas para identificar o centro, essas devem se cruzar em traços. Então no caso, aqui nós temos o cruzamento entre as linhas e no traço então é que vai acontecer a ligação entre elas, o cruzamento. Preferencialmente as linhas de centro deverão cruzar as arestas da peça com traço. Então, além disso, então, preferencialmente, então, a linha, no caso de centro, ela deve passar, então, o contorno aqui representando o furo ou o eixo, no caso, da peça. Então, deve passar ser maior do que está representando, então, aqui uma peça cilíndrica, ou o eixo ou um furo. Toda vez que uma peça oferecer simetria, então devemos mostrá-la colocando um eixo. O que é a simetria? A peça é igual em ambos os lados. No caso aqui, então, nós temos uma vista, podemos chamar essa aqui de vista frontal, que é uma vista ortogonal, e aqui uma vista lateral esquerda, isso no primeiro diedro, que é utilizado no Brasil. Então aqui nós temos a representação da linha de centro, e a linha de simetria, mostrando que ambos os lados são iguais. Se eu tivesse, por exemplo, dois furos aqui desse lado e do mesmo lado de lá é a mesma furação, então quem for interpretar o desenho ele vai saber, se eu colocar as cotas em um lado, ele vai saber que o outro lado é igual. Então não precisa eu repetir as cotas do outro lado, até mesmo para não poluir o desenho. Então a videoaula de hoje é sobre as linhas, que tem uma norma que rege, devemos segui-la, e para poder representar então um desenho técnico em sua folha. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida e se inscreva no canal. Obrigado e até mais.